Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus. Agradeça, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa e poderosa que o Senhor tem me dado para fazer o seu trabalho. Graças a Deus. O tema de hoje é estudos bíblicos. O tema do nosso estudo de hoje é este: a vida biológica de Jesus. Vamos tomar por base para falar esses 40 minutos, possivelmente, em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz assim: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Graças a Deus. Se você está vindo no meu canal pela primeira vez, eu quero lhe fazer ciente que eu sou o pastor Maximiano Sampaio. Estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, 16 capítulos e 300 páginas. É um livro digital, está na internet. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Graças a Deus. Se você se interessar por ele, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo embaixo e você terá o livro ou no seu computador ou no seu celular, aonde você escolher. Centenas de irmãos já baixaram este livro e têm gostado da sua leitura. Você merece, ele também é seu, viu? Graças a Deus. Eu posto 4 vídeos por semana, aos domingos, nas quartas, sextas e aos sábados. Os 3 primeiros, mensagens, e dos sábados, estudos bíblicos, como é este, o de hoje, que você está ouvindo. A vida biológica de Jesus. Aleluia. Nosso estudo é baseado na Bíblia. Fora daqui, não. Não devemos aceitar mensagens espirituais, estudos bíblicos que esteja fora da Bíblia. Não devemos aceitar nenhum deles. Só podemos aceitar ensinamentos bíblicos e mensagens bíblicas baseados na palavra do Senhor, que tem respaldo bíblico. Fora deste livro, ou é de origem humana ou de origem maligna. Não devemos aceitar. Aleluia. Jesus foi uma pessoa exclusiva. A vida dele na terra, o seu nascimento e sua vida foi uma vida exclusiva. Só Jesus teve uma vida dessa, mais homem nenhum. Só Jesus teve uma vida exclusiva. Aleluia. O corpo de Jesus foi criado por Deus no ventre da jovem Maria. Foi criado. O corpo de Jesus não foi formado de uma junção de José, conjugal de José com Maria. Uma junção conjugal, sexual
de José com Maria. Não foi. O corpo de Jesus foi um corpo exclusivo, criado exclusivamente por Deus, no ventre da Virgem Maria. Aleluia. Vemos essa verdade no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler, porque se trata de estudos bíblicos. Neste estudo, nós podemos repetir versículos e repetir palavras e até mesmo frases. Aos Hebreus 10, versículo 5. Que diz o seguinte: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Isso aqui está relacionado diretamente do corpo de Jesus, falando do início da concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria. A criação do corpo de Jesus, homem, no ventre da jovem Maria. Da jovem e virgem Maria. Aleluia. Uma vida exclusiva. Só ele nasceu de uma virgem. Só ele nasceu de uma virgem. Milagrosamente. Glória a Jesus. Meu Jesus, teu Jesus, o nosso Salvador Jesus, teve uma vida, sua vida foi uma vida exclusiva. Aleluia, isenta de tudo que é mal. Jesus foi o único filho exclusivo de Deus, como unigênito, só ele. E o nome já está dizendo, filho unigênito, único, que divinamente falando, que veio do céu como homem, veio do céu e nasceu como homem, encarnou-se e nasceu como homem, só ele. Unigênito, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vida exclusiva. Foi o único filho que realmente veio do céu e nasceu como homem na terra, gerado diretamente pelo Espírito Santo, sem nenhuma junção sexual de José com Maria. O único foi ele, filho unigênito, só ele, único, vida exclusiva. Filho exclusivo, só ele, unigênito. Eu sou filho de Deus, você também, mas não unigênito. Filho dotado por meio da morte expiatória de Jesus Cristo no Calvário. Ele nos adotou como filho. Que realmente nós somos filhos de origem pecadora. Mas Jesus não. Aleluia. A única pessoa que recebeu o título e pode dizer, disse e pode dizer,
Eu sou o princípio e o fim. Só Ele. Exclusivo. Princípio e o fim. Apocalipse 1:8. Por que princípio e o fim? Porque antes dele não houve outro. Depois dele não haverá outro. Ele tomou todo espaço, do princípio ao fim. Ele é o princípio e o fim. Algumas seitas por aí, não igrejas evangélicas, mas seitas por aí, que eu não quero dizer quais são, questão de ética, que eu não gosto de falar no nome assim, das coisas, pessoas, igrejas, diz que essa palavra, que ele é o princípio, é porque ele foi criado por Deus. Tem nada a ver. Princípio fala de base, fundamento. Ele é o fundamento da igreja e o fundamento da criação. Fundamento da igreja, 1 Coríntios 11:3. Vamos ler. Se trata de estudos bíblicos, temos que ler Bíblia. 2 Coríntios 11:3. Ou seja, 1 Coríntios 11:3. Ou seja, desculpa, 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11, que diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, fundamento da igreja, a base. E ele também é a base da criação. Vamos ler. João capítulo 1. Versículo 1 e o 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele é o princípio, que é a base da criação. Foi por meio dele, da palavra, que o Pai criou o mundo. Por isso a Bíblia menciona ele como princípio e o fim. Exclusivamente ele, mais outro não. Só ele teve o direito de receber esse título como homem na terra. Princípio e o fim, e mais ninguém. Aleluia. Graças a Deus. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Que tem o meu sentido, já falamos. Exclusivo em não conhecer pecado. A única pessoa com homem que não conheceu pecado foi Jesus. Nem pecado original e nem o pecado imediato. Jesus não conheceu nem o pecado original, nem o pecado imediato. A única pessoa na terra que não conheceu ambos os pecados. Jesus não. Exclusivamente.
pessoa exclusiva. Foi ele, mais outro não. Glória a Jesus, aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler. Segundas Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Aleluia. Nem o pecado original e nem o pecado imediato. Jesus não conheceu. Foi o único, a pessoa exclusiva. A única pessoa que não conheceu o pecado de espécie alguma. Estou falando da vida biológica de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, foi inspirado por Deus. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, inspirada por Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado, porque ele não conheceu. Aí em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 5. E outra vez neste lugar, Hebreus, capítulo 4, e versículo 15, não é 5, é o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, porém não conheceu o pecado. Vida exclusiva. Ele foi uma pessoa exclusiva. O único, ou a única pessoa que não conheceu o pecado de espécie alguma, foi Jesus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 5. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Veja como é que está, como é que diz. E bem sabeis que ele, que Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E nele não há pecado, graças a Deus. Em Jesus não. Nem pecado de origem, já vou explicar, é provar biblicamente, porque ele não conheceu o pecado de origem. Vou já explicar biblicamente. E nem o pecado imediato, que ele não cometeu. Aleluia. Em João 8,46, vamos ver. Não estou bem certo se é mais, vamos ver se é João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus perguntou aos
algozes. Quem dentre vós apareça aí a um, se manifeste um e me convença de pecado, que eu cometi algum pecado? Ele desafiou a turma inimiga. Quem dentre vós me convence de pecado? Prova que eu pequei. Me convence que realmente eu cometi pecado. Aleluia. Esse é o Jesus que eu sirvo e você serve. Limpo, puro. Aleluia. Seu sangue foi um sangue exclusivo, puro. Não foi? O sangue dele foi um sangue que Deus preparou exclusivamente para ele. O corpo exclusivo no ventre da jovem e virgem Maria. Não foi um corpo através de junção conjugal e sexual de José com Maria, não foi? Haja vista, no capítulo 1 de Mateus, encontramos quando José foi para a casa dos pais de Maria para juntar-se com ela na vida conjugal, chegou lá, viu ela de gestante. Ele tentou deixá-la secretamente. Quando ele juntou-se fisicamente, pessoalmente, conjugalmente com Maria, ela já estava nos dias dela ganhar o neném, dar luz a Jesus. Então Jesus foi uma pessoa exclusiva, criada por Deus, pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo do ventre da Virgem Maria, sem interferência de homem algum. Vida exclusiva, só Jesus teve essa vida. Só Ele. Graças a Deus. Então, o sangue dele foi um sangue puro. Sangue puro. Lucas 1,34. Vamos ler. Lucas 1,34. Veja que profundidade a Bíblia. Agora, Deus vai lhe revelar o porquê Jesus não conheceu o pecado congênito. Preste bem atenção. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Lucas 1,34. No Salmo, não estou me se é 50 ou 51, de versículo 5, está escrito, o salmista disse, eis que em pecado fui formado, iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso fala do pecado congênito, original. Todo homem que vem ao mundo, está escrito em Romano, é pecador de origem. Todo ser humano é pecador de origem, menos Jesus. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Menos a pessoa de Jesus. Veja Lucas 1,34. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Quando o anjo Gabriel chegou na casa de Maria, que anunciou a ela o milagre da concepção de Jesus no ventre dela, pelo Espírito Santo, que ela disse que ela iria dar à luz um filho, e ele chamaria o nome Jesus, seria filho de Deus. Ela disse, mas como? Se eu não conheço o varão? Logo no anúncio, era virgem na casa dos pais. O anjo Gabriel anunciou e ela achou difícil, porque disse, eu não conheço o varão, como é que eu vou conceber? Foi quando o anjo disse a ela, no versículo 35,
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja que coisa importante. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Observe uma coisa, que o anjo Gabriel não disse que seria chamado filho de Maria, nem filho de José. A Bíblia é clara e verdadeira. Será chamado Filho de Deus, não filho de Maria. Entendeu? Medite bem para poder você entender por qual motivo Jesus não conheceu o pecado de origem, pecado original. Foi isento de todo tipo de pecado. O anjo disse a Maria que ele seria chamado Filho de Deus, não filho de Maria. Aleluia. Então o sangue dele foi um sangue puro, corpo. Deus criou um corpo puro, um corpo no ventre de Maria, um corpo para Jesus, isento de interferência humana, de homem, com Maria. E, consequentemente, criou o corpo, dentro, no corpo, consequentemente, o sangue. O corpo só é vivo com sangue, sem sangue não é vivo. Então, corpo e sangue exclusivamente de Jesus, sem pertencer a Maria. Nada de herdade, não herdou nada de Maria, nem de José. Jesus, como homem, veio ao mundo, não herdou nada de Maria nem de José, isento de tudo isso. Corpo criado, formado por Deus, diretamente por Deus, do ventre de Maria, sangue também, tudo por Deus. Uma vez que não houve junção sexual, conjugal, entre o casal, entre José e Maria, e a criança foi formada por obra e graça do Espírito Santo, então Jesus veio a este mundo completamente com corpo isento de interferência humana e sangue isento de interferência humana. Seu sangue não pertenceu a Maria nem José. Ele não veio nem com sangue de José nem de Maria, porque não houve interferência. Ele não herdou o sangue de Maria. Seu sangue foi exclusivo. Aí você diz, como? Por quê? Se ele tivesse herdado o sangue de Maria, seria pecador de origem. A Bíblia jamais estaria dizendo que ele não conheceu o pecado. Seria pecador de origem. Porque Maria era um ser humano. E todo ser humano já nasce em pecado de origem. Ele não conheceu o sangue de Maria, não herdou o sangue de Maria. O sangue foi um sangue exclusivo que Deus criou para ele dentro, no ventre de Maria. Quando Deus criou o corpo, consequentemente o sangue já está presente, independente do sangue de Maria. Repito, se ele tivesse herdado o sangue de Maria, seria um pecador de origem, como eu sou e você é. Aleluia. Seu sangue foi exclusivo. Por isso não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15 e João 8, 46. Seu sangue era puro. Veja 1 João 3, 3. Como o sangue dele era puro.
Primeira carta de João 3:3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Jesus foi uma pessoa pura. Não tinha nele impureza de nada. Sangue puro. Glória a Jesus. Aleluia. Só assim ele poderia nos purificar de toda iniquidade, porque o sangue dele era puro. Se o sangue dele não fosse puro, fosse contaminado, fosse pecador de origem, como ele poderia nos purificar? Com sangue sujo? Sangue impuro? Ele seria impuro. Se o sangue dele fosse impuro, ele seria uma pessoa impura. Mas o sangue dele era puro. Por que é puro? Porque não conheceu o pecado de origem. Não conheceu o pecado por sangue, o pecado de Maria. O pecado de origem, original. Ele não herdou o sangue de Maria. E veja mais, a confirmação dessa realidade bíblica. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que o sangue dele nos purifica? Porque sangue puro. Sangue puro. Por que é puro? Porque não herdou o sangue original de Maria. Maria Pena foi uma pessoa que Deus preparou para receber e botar Jesus no mundo. Recebeu, veio do céu, o Espírito Santo colocou dentro dela e o Espírito Santo botou fora. Não participou nada dela. Ele apenas foi um vaso que recebeu dentro dela a pessoa de Jesus e botou fora no mundo. Então, ele não participou do sangue de Maria, puro. Por isso que ele não conheceu o pecado de espécie alguma. Agora, veja esta prova. Porque Jesus nunca tratou Maria de mãe. Procure no Novo Testamento. Quantas vezes Jesus disse, mamãe, ô mãe, que não vai encontrar nenhuma vez. Nenhuma vez você encontra. Você encontra 2 vezes ele tratando mulher. Mulher. Aleluia. João 2:4, ali nas bodas de João 2:4, casamento, na boda de Caná. Então, ali naquela festa, acabou-se o vinho. Aí Maria disse, acabou-se o vinho. Ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Querendo Jesus dizer, eu trouxe a relação da mão de meu pai, a relação, o dia, hora e minuto de operar todos os milagres. Deus trabalha no tempo certo, na hora certa. Deus não trabalha fora da hora. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Querendo dizer, não chegou o momento ainda de eu fazer o milagre, eu sei. Mas vai chegar a hora. Aí tratou ela de mulher, não tratou de mãe. E a segunda vez no Calvário, João 19:26. Tratou de mulher. Nunca tratou ela de mãe. Agora pergunta, eu digo a vocês, se ele tivesse tratado ela de mãe, aí
o pecado da idolatria, como não seria? A mariolatria, como não seria? Porque ele nunca tratou Maria de mãe e é uma idolatria dessa Maria. Os católicos. E se ele tivesse tratado ela de mãe? Analisa aí. Nunca tratou de mãe. Agora, pergunta a você. Mas pastor Maximiano, por que ele nunca tratou ela de mãe? Foi ignorância de Jesus? Eu pergunto a você. Você crê que Jesus foi ignorante? Você crê que Jesus foi uma pessoa ignorante, bruta? Que não considerasse as pessoas e com especialidade as pessoas do seu laço familiar? Você tem Jesus como uma pessoa ignorante? E por que ele não tratou ela de mãe? Eu explico já. Mostra na Bíblia. Já estou mostrando, agora falta explicar. Nunca tratou de mãe. Em Mateus 12:48, escute agora. Em Mateus 12:48, vou ler. Mateus 12:48. Vamos ler o 47 e o 48. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí você diz: qual é a ignorância dele? Muitos dizem assim, né? Qual é a ignorância de Jesus? Dizer isso? Desconhecer a própria mãe, próprios irmãos? Não. Ele não desconheceu nada. Aqui é correto. É nós que não entendemos a Bíblia. O erro nós, como dizemos, às vezes cremos e entendemos e dizemos, cremos que existe alguma coisa errada na Bíblia, é porque nós não entendemos ela. Ela é muito profunda. Ela está além do nosso pensamento, além daquilo que nós pensamos e cremos. Porque foi Deus que falou. Aqui não tem erro. É nós que às vezes não entendemos. Mas por que ele diz que nunca tratou Maria de mãe e disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem vontade de meu pai. Isto é, mãe, irmão, isto é, laço familiar, a família espiritual. Por que ele falou isso? Porque realmente ela não era mãe biológica dele. Maria não era mãe biológica de Jesus. Ela foi um vaso que apenas recebeu ele, foi a mãe de criação, mas biológica não. Recebeu ele, como já falei, e pôs no mundo. Não foi mãe biológica. Porque ele não recebeu o sangue de Maria. Ele não possuiu, não conheceu o sangue de Maria. Deus formou ele, o corpo, com sangue e tudo, colocou dentro do ventre de Maria. Já pronto. Ele não conheceu o sangue de Maria. Por ele não ter conhecido, nem ter vindo ao mundo com o sangue de Maria, então ela não era a mãe biológica dele. Essa foi a razão dele dizer: quem é minha mãe? Que realmente não era. Quem é meus irmãos? Os irmãos também não eram irmão dele, biológico. Os irmãos de Jesus eram irmãos biológicos uns dos outros, mas de Jesus não. Não. Que os irmãos dele nasceram na conjunção conjugal e sexual de José com Maria. Mas Jesus foi isento de tudo isso. Vida exclusiva. Essa foi a razão pela qual Jesus disse: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Porque ela não era mãe biológica dele. Aleluia.
Amém. Entendeu? Graças a Deus. A Bíblia é verdadeira. Nós é quem às vezes não entendemos ela. Às vezes não. Nós não entendemos. Muitas coisas que ela fala, que apresenta a nós não entendemos. Aí achamos que está errado. É não. Aqui é a palavra de Deus, não tem erro na palavra de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela atenção. Não sei se ainda postarei outro vídeo, Deus é quem sabe. Estou aguardando o ressoar da última trombeta, que qualquer momento ela irá soar e a noiva do Cordeiro será tomada deste mundo de dor para o céu. Amém.